pessoal, tudo bom? Gente, na aula passada nós falamos sobre alguns tipos de legislações urbanas, né? E nós falamos bastante sobre o nosso plano diretor e os instrumentos que nós podemos utilizar nesse plano. Hoje a gente vai falar sobre a lei de parcelamento do solo. Então, o que seria isso, né? Para a gente ter uma cidade, a gente tem que dividir os lotes, né? Os terrenos. Então, se a gente pensar lá na nossa cidade, né, e o entorno dela, a gente tem a parte urbana em si, né, mas o município ele também é composto por uma área rural. Então, quando a gente tem uma fazenda, por exemplo, né, que vai ficando próxima da cidade, o proprietário dessa fazenda ele pode lotear essa fazenda, transformar ela em vários lotes pequenos para venda para se tornar um lote urbano, tá bom? Então a gente tem como regras, né, para fazer esse parcelamento do solo, que eu vou explicar para vocês hoje, tá? Então nós temos uma lei federal de 1979 que fala sobre esse parcelamento. Então, nessa lei federal, ela é como se fosse o Estatuto da Cidade, que a gente viu na aula passada. Ela traz os parâmetros para que cada município desenvolva a sua lei de parcelamento do solo. Tá? Então, ali tem os parâmetros mínimos e aí cada município desenvolve a sua lei de acordo com as suas características locais. Então, esse parcelamento do solo, ele pode ser feito de duas formas. Tá? Então, eles são chamados de loteamento ou desmembramento. Qual que é a diferença entre os dois? Os dois vão transformar um grande terreno, que é chamado de gleba, em lote. Tá? Então, um terreno que ele tem dimensões muito grandes, além do que o município coloca como lote urbano, ele é chamado de gleba. E aí, quando a gente faz o parcelamento dele, ele vai virar lotes. O loteamento, o que a gente está fazendo? A gente está pegando aquela grande gleba, né, aquele grande terreno, e está dividindo ele em lotes, e a gente está abrindo novas vias. Então, a gente vai ter abertura de novas ruas nesse loteamento. Agora, quando é um desmembramento, a gente não tem abertura de ruas. Então, as ruas desse loteamento vão ser as ruas já existentes, tá? Desses lotes, né? Já vão ser as existentes. Eu tenho lá um grande terreno que eu não preciso fazer abertura de ruas. Só com as ruas existentes eu vou conseguir fazer o parcelamento do solo. Tranquilo? Então, a gente tem essas duas diferenças. Então, o que seria um lote, né? Como que é considerado um lote? Um lote é um terreno que ele tem que estar servido de infraestrutura básica e ele tem que ter as dimensões que atendam aos índices urbanísticos que o município determinou no seu plano diretor. O que seriam essas infraestruturas básicas? Precisa ter escoamento de águas pluviais, então, escoamento de água da chuva, né? Que seriam as bocas de lobo, toda essa infraestrutura. Tem que ter iluminação pública, tem que ter esgoto, tem que ter abastecimento de água, energia elétrica pública e domiciliar e as vias de circulação. Tá? Então, toda vez que é feito um parcelamento do solo, tem que ter toda essa infraestrutura. Quando for um local para habitação de interesse social, não é obrigatório ter iluminação pública e energia elétrica pública, tá? Mas nos outros casos eu tenho que ter toda essa infraestrutura. E esse parcelamento do solo, ele só pode acontecer onde o meu plano diretor permite que seja feito o parcelamento do solo, tá? Por quê? Para que a gente tenha uma cidade que vá crescendo organizada. Então, eu tenho a área central lá da minha cidade, e aí eu quero que ela vá tendo uma expansão em torno desse centro. Se eu não tenho um controle disso, o cara que tem uma fazenda lá longe da cidade vai querer lotear. Então, no plano diretor, a gente determina qual é a nossa zona urbana e qual é a zona de expansão urbana. Então, os parcelamentos do solo só podem acontecer nessas áreas que foram determinadas no plano diretor. Conforme a cidade for crescendo e o plano diretor for mudando, vai aumentando essa zona. Alguns tipos de locais, a gente tem uma proibição de fazer parcelamento do solo. Então, se é um terreno que pode ter inundação, eu posso proibir de ter parcelamento do solo. Se
Se ele foi aterrado com algum material nocivo, eu também posso. Se ele tem uma declividade superior ou igual a 30%, também posso proibir. Se as condições geológicas do meu terreno não aconselham edificações ali, ou ainda se é uma área de preservação ecológica, né, ou que ali não possa, né, tem algo que impeça as condições sanitárias, então eu tenho alguns locais onde eu não posso lotear. E tem alguns requisitos que estão na lei federal que têm que ser respeitados nas leis municipais. Então, primeira coisa, né? Como definir quanto eu vou ter de área de circulação, quanto eu vou ter de equipamentos comunitários e urbanos, espaços livres nesse loteamento. Isso tem que ser proporcional à densidade populacional daquele meu loteamento. Então, por exemplo, se é um local destinado a residências unifamiliares, então casinhas, né? A gente vai ter uma densidade X, tantas pessoas lá por quilômetros quadrados, tá? Agora, se é um local onde eu vou ter prédios, onde vão morar várias famílias, eu tenho uma densidade muito maior. Tá? Então, dependendo disso, eu vou definir o tamanho das vias, eu vou definir quanto eu preciso de espaço para equipamentos urbanos e comunitários, que seriam parte de educação, cultura, saúde, lazer, então são terrenos destinados para as escolas, para as creches, para os postinhos de saúde, para toda essa infraestrutura urbana. E os espaços livres, que são as praças, os parques, tá? Então, tudo depende do adensamento que eu vou ter no meu loteamento. A lei federal, ela também coloca o tamanho do lote mínimo. Então, o lote mínimo é de 125 metros quadrados e a frente do lote de 5 metros. Porém, isso é o mínimo. O município pode fazer lotes maiores, tá? Se ele achar necessário para sua realidade. Uma outra regra também, que ao longo de águas correntes e dormentes, que seriam, né, correntes os rios, dormentes os lagos, e as faixas de domínio público de rodovia e ferrovia, a gente tem que deixar uma faixa não edificável de pelo menos 15 metros de cada lado. Então, a gente tem lá a rodovia, 15 metros de cada lado da rodovia não pode construir. Tem a ferrovia, o rio, o lago, 15 metros não pode construir. Tá beleza? Então, a gente tem esse mínimo pela lei federal. Pode ser maior também se o município achar necessário. As vias dos loteamentos, elas têm que se articular com as vias existentes e com a topografia do local. A legislação do município também vai definir o que pode construir em cada local, quais são as áreas mínimas e máximas dos lotes, tá? Sempre respeitando a lei federal. E também o poder público pode definir áreas que não devem ser edificadas. Então, eu posso definir que numa certa área do loteamento vai ter serviço de abastecimento de água, de esgoto, rede telefônica. Então, o município pode reservar algumas áreas da cidade para essas estruturas também. E aqui eu coloquei 2 exemplos da lei de parcelamento do solo de Maringá para vocês verem como que eu posso ter algumas mudanças em relação à lei federal. Então, por exemplo, né, lá na lei federal estava dizendo essa questão que está aí, ó, das inundações, né, que não pode, terrenos que foram aterrados com material nocivo. Só que lá na lei federal estava dizendo que terrenos que têm declividade igual ou superior a 30% não podem ser loteados. Em Maringá, essa regra muda, tá? Eles colocaram 15%, então 30% seria o mínimo. Em Maringá é 15% de declividade, já não pode lotear, tá? Outro ponto aqui, o tamanho do lote, nós vimos ali, né, que o lote mínimo é de 125 metros quadrados com 5 metros de frente. Em Maringá, vejam aí, ó, para locais onde a gente tem um lote residencial, a testada mínima, então a frente mínima do lote é de 12 metros e o lote tem que ter no mínimo 400 metros quadrados e se ele for de esquina, a frente dele tem que ter no mínimo 15 e a área de 475 metros quadrados.
Isso vai variando conforme a área. Aqui, um lote padrão de zona de interesse social, que seriam as áreas de habitação social, a gente teria uma frente mínima de 10 metros, com uma área de 200 metros quadrados, e na esquina 13 metros de frente, 260 metros quadrados, beleza? Então, eu tenho a lei federal que me dá o mínimo e a lei municipal vai adequar isso que está na lei federal à sua realidade, tá bom? Então, daqui a pouco a gente se encontra na nossa aula ao vivo, beleza?